Introdução. Iniciaremos agora o estudo da doutrina de Deus, uma das doutrinas fundamentais da teologia. Deus é o centro do universo e, como tal, deve ser analisado com muita reverência e temor. Ninguém há que domine o pleno conhecimento de Deus, pois somente o conhecemos à medida em que Ele se faz revelar. Definição de teologia. O termo teologia é derivado de duas palavras gregas, theos e logos, sendo que a primeira significa Deus e a segunda, doutrina. No sentido mais restrito, a sua definição seria o estudo da doutrina de Deus. Porém, no sentido mais amplo, teologia significa o estudo das coisas relacionadas a Deus. Portanto, com base na segunda definição, teologia é o estudo de tudo que está relacionado a Deus e às suas obras. A teologia é para todos. Com certeza, todo cristão precisa ser teólogo. Na verdade, de uma maneira ou de outra, todos nós já somos teólogos. É aí que está o problema. Não há nada de errado em ser teólogo leigo ou um teólogo formado, mas certamente ser mau teólogo ou um teólogo relapso é muito ruim. Portanto, todo cristão deveria ler livros de teologia. Teologia significa simplesmente pensar sobre Deus e expressar esses pensamentos de alguma maneira. Quais são os tipos de teologia? A. Teologia exegética. O termo exegética vem de uma palavra grega que significa extrair. Esta teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras através de um estudo das línguas originais, o hebraico do Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento, e que a Bíblia foi escrita. B. Temos a teologia histórica. Traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária e envolve o estudo da história da Igreja. C. Teologia dogmática. É o estudo das verdades fundamentais da fé, como se nos apresentam nos credos confessionais da Igreja, ou seja, a síntese doutrinária do que a Igreja crê, conhecida também como confissões de fé, que foram escritas ao decorrer dos séculos. D. Teologia bíblica. Traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor apresentar as doutrinas. Nesta teologia, procura-se verificar a opinião harmônica dos livros e autores bíblicos. Sempre que se vai se estudar uma doutrina, procura-se, portanto, saber a opinião do que disse Jesus, de Paulo, de Pedro e outros, de forma a encontrar uma resposta correta e satisfatória. Teologia sistemática. Neste ramo da teologia, procura-se sistematizar os ensinos bíblicos em tópicos, de forma a facilitar a compreensão dos mesmos. Por exemplo, todos os fatos e acontecimentos relacionados à pessoa de Jesus Cristo, intitulado por Cristologia, ou a doutrina bíblica da pessoa de Cristo. Esse tipo de estudo é de grande importância, pois nos ajuda a ter uma visão geral do que a Bíblia diz sobre cada assunto. Na teologia sistemática, os ensinos da Bíblia são divididos assim. Temos teologia, a doutrina bíblica referente a Deus. Cristologia, a doutrina bíblica referente a Cristo. Pneumatologia, ou paracletologia, a doutrina bíblica referente ao Espírito Santo. Antropologia, a doutrina bíblica referente ao homem. Amartiologia, a doutrina bíblica referente ao pecado. Soteriologia, a doutrina bíblica referente à salvação. Eclesiologia, a doutrina bíblica referente à igreja. Angelologia, a doutrina bíblica referente aos anjos. E, finalmente, escatologia, a doutrina bíblica referente aos últimos tempos. Chegamos ao fim da nossa aula e você pode encontrar muito mais conteúdo em nosso site teologiaparatodos.com.br. Aqui é o professor Guilherme Alves e até o nosso próximo encontro.